Olá pessoal, aqui é o professor Manuel Campos e neste vídeo vamos discutir alguns problemas que podemos encontrar quando precisamos aumentar a escalabilidade de um sistema distribuído. No vídeo anterior, falamos das três dimensões que um sistema distribuído pode ser escalado: tamanho, geográfica e administrativa. Se você não viu o vídeo, tem um link nos cards aqui em cima. Quando aumentamos a escala em qualquer uma das dimensões para atender mais usuários, o sistema pode sofrer uma perda de desempenho em geral. Isto pode ocorrer, pois aumentando a quantidade de computadores para suportar uma maior demanda, aumenta a troca de mensagens pela rede. Com maior tráfego, o tempo de resposta aumenta. Lembra dos robôs da Amazon e Alibaba do vídeo anterior? Eles garantem a escalabilidade administrativa do sistema. Apesar de aumentar o número de robôs permitir suportar um maior fluxo de pedidos, eles podem congestionar os corredores. Congestionamento causa lentidão para todo mundo. Da mesma forma que a largura dos corredores é limitada, a largura de banda de rede também. Em cada uma das dimensões que você precisar escalar, existirão diferentes problemas a serem enfrentados. Ao escalar o tamanho de um sistema, aumentando a quantidade de equipamentos ou usuários, podemos esbarrar em alguns problemas que limitam sua escalabilidade. Podemos ter problemas como tecnologia obsoleta, protocolos de comunicação e arquitetura inadequados, ou até mesmo problemas não técnicos como limitação orçamentária. O principal problema técnico apresentado por Tannenbaum é a centralização de serviços, dados e algoritmos. Um sistema distribuído é formado por vários componentes, cada um fornecendo diferentes serviços. Mesmo que tenhamos vários serviços executando em diferentes servidores, se um determinado serviço é centralizado, o aumento do acesso a tal serviço pode sobrecarregar o servidor onde ele está. Se tal serviço não tiver sido projetado para ser escalável, pode ser necessário grande esforço para mudar isto. Se você já desenvolveu um website convencional para qualquer empresa e hospedou tal site em um servidor qualquer, sem ter a preocupação com questões de escalabilidade, caso o número de usuários aumente, pode chegar ao dia em que a empresa irá reclamar de lentidão no acesso ao site. Isto porque o site foi instalado como um serviço centralizado, usando um servidor único. Mesmo que você tenha utilizado um provedor de computação em nuvem, que fornecem serviços como escalabilidade horizontal, que discutimos em vídeos anteriores, o sistema e a infraestrutura precisam ser configurados para fazer uso de tais recursos. Este servidor único pode se tornar um gargalo, um ponto de estrangulamento que causa lentidão no sistema, e isso pode levar à criação de longas filas. Filas são essenciais para garantir ordem. Imagine um banco lotado e sem filas. Seria o caos. Todo mundo odeia filas, isso é fato, mas elas são fundamentais até para sistemas distribuídos. O problema é quando a demanda é muito grande e a quantidade de recursos como servidores não é adequada. Nesta situação, quanto maior a demanda, maior o tempo médio de espera dos usuários na fila. É um ciclo vicioso. Filas são um assunto amplo e complexo. Existe uma área inteira sobre teoria de filas que analisa o fluxo de chegada de usuários ou requisições, tempo médio de espera e atendimento. Isso inclusive envolve probabilidade, para tentar prever a demanda e alocar recursos adequadamente. Mas isso é assunto para um curso inteiro. Aumentar a escalabilidade de um sistema que possui um serviço centralizado pode ser trabalhoso. Pense em uma empresa que possui um único atendente e, por conta do aumento da demanda, precisa de 10. Se eles não têm um sistema de senha para chamar os usuários, isso vai virar uma confusão. Um problema maior ainda é quando os dados estão centralizados em um único servidor. Um aumento na quantidade de dados pode trazer ineficiência ao sistema. Imagina se o DNS fosse ainda um sistema centralizado. O tempo de busca do endereço IP teria inviabilizado a internet na escala que é hoje. A quantidade de endereços é gigante para ser armazenada em uma única base. Um único servidor de banco de dados não daria conta da quantidade de acessos. Mesmo que consigamos escalar a aplicação adicionando novos servidores, eles acessarão um único SGBD que pode se tornar um gargalo. A situação piora ainda mais se você não tiver um mínimo de preocupação ao programar o seu sistema, abrindo e fechando uma nova conexão ao banco a cada requisição de um usuário. Isto significa que se você tiver 10.000 requisições simultâneas, seria preciso abrir 10.000 conexões com o banco, que possivelmente o servidor não suportará. Neste caso, alguns usuários começarão a ver mensagens de erro de conexão com o banco e nem conseguirão acessar o sistema.
A quantidade de conexões que o banco suporta é configurável, mas existirão limitações físicas como CPU e memória disponível. Adicionalmente, o estabelecimento de uma nova conexão remota com o banco é um processo demorado. Ele requer que o usuário seja identificado, que as credenciais fornecidas sejam validadas e as devidas autorizações de acesso ao banco sejam concedidas. Por fim, o servidor ainda precisa alocar recursos computacionais para a nova conexão. Então, além de este ser um processo lento, ainda vai limitar bastante a quantidade de usuários simultâneos. O mínimo que precisamos ter numa situação dessas é uma connection pool, que significa literalmente piscina de conexões, onde teremos várias conexões com o banco pré-estabelecidas e sempre que um usuário enviar uma requisição, o sistema pega uma conexão pronta de dentro da pool. Ao chegar um novo usuário, ele apenas pega uma conexão disponível. E se chegarem mais usuários que o total de conexões, eles ficarão esperando numa fila, no lugar de receber uma mensagem de erro de cara. Se houver uma grande sobrecarga, o sistema vai aguardar por uma conexão até um tempo máximo, e só então dar uma mensagem de erro ao usuário. Perceba que com uma pool configurada, uma quantidade pré-determinada de conexões com o banco fica aberta o tempo todo. Elas vão sendo apenas reutilizadas à medida que necessário. Quando uma requisição de um usuário é atendida, a conexão que ele estava usando não é fechada, mas apenas devolvida para a pool, e assim ela pode ser reutilizada. Então aquele processo lento de abertura de conexão ocorre apenas uma vez. Um outro problema na escalabilidade de sistemas distribuídos é quando existem algoritmos centralizados. Este é um problema mais complexo e que você pode não ter se dado conta até entender os princípios de sistemas distribuídos. Se você tem um algoritmo qualquer que processa uma enorme quantidade de dados, exigindo bastante tempo para finalizar, simplesmente colocar o programa para executar em vários servidores não vai magicamente resolver o problema. Veja que este algoritmo de exemplo é bem simples e num piscar de olhos você descobre o que ele faz. Não temos nenhuma tarefa computacionalmente complexa aqui, mas observe que a matriz de 4 milhões de linhas por 2 milhões de colunas dá um total de 8 trilhões de elementos. Então o problema aqui não é o custo de processamento de cada dado, mas o total de dados a serem processados. Ao rodar este algoritmo em qualquer máquina, independentemente de quantos núcleos de CPU existam, ele não vai utilizar vários núcleos para agilizar a tarefa, mas apenas um. Vamos discutir sobre isso mais adiante e em próximos vídeos. Se você escreve algoritmos convencionais como este, coisa que aprendemos em Introdução à Programação, rodar tal programa em várias máquinas de fato não vai reduzir o tempo de processamento. Este é um exemplo de batch processing, que vimos no primeiro vídeo, onde temos uma tarefa a ser executada que precisa iniciar e ir até o final sem intervenção humana. É diferente de atender requisições em um servidor web. Um servidor é como um caixa de supermercado. Quanto mais tivermos, mais rápido as requisições dos usuários são atendidas, pois simplesmente distribuímos os usuários entre estes vários atendentes. Para este algoritmo de exemplo, se colocarmos o programa para rodar em vários servidores, estaremos apenas fazendo com que cada servidor execute a mesma tarefa, processar os mesmos 8 trilhões de dados. Isto é simplesmente retrabalho, o resultado será exatamente o mesmo em todos os servidores. Algoritmos centralizados normalmente necessitam de dados centralizados, como acabamos de ver. Como os dados estão em um local só, precisam ser processados somente naquele local. Pegando um exemplo das redes sociais, buscar sugestões de amizade para todos os usuários utilizando um algoritmo centralizado exigiria a obtenção dos contatos de todos os usuários mundialmente. Isto é totalmente inviável. O Facebook contabilizou mais de 1 bilhão de usuários em 2012 e 2 bilhões de acessos mensais em 2017, o que dá mais de 46 mil acessos por minuto. Se esse algoritmo do Facebook fosse centralizado, a execução dele sobrecarregaria recursos físicos como CPU, memória e rede, pois todos os dados precisariam ser transferidos para uma única máquina onde seriam processados. E o tempo para encontrar sugestões de amizade seria inviável, você morreria antes das sugestões chegarem. A solução são algoritmos descentralizados, ou seja, distribuídos.
Perceba que neste caso, não é apenas uma questão de colocar a aplicação para rodar em várias máquinas, mas dividir o algoritmo em várias máquinas. No lugar de ter um algoritmo que faz todo o trabalho, dividiremos ele em várias partes e aí sim distribuímos entre várias máquinas, cada máquina trabalhando com um subconjunto dos dados. Para isso, podemos usar a técnica Divide and Conquer, já discutida no primeiro vídeo, para fazer essa divisão do algoritmo. Cada servidor recebe e processa um subconjunto de forma isolada e independente. Como os dados foram divididos e serão processados em diferentes servidores, agora existem preocupações que incluem coordenar o trabalho de cada servidor, pois precisamos saber quais estão processando a tarefa. Com isto, precisamos ser notificados quando um servidor finalizar sua parte, pois temos que juntar o resultado de cada servidor e, por fim, mostrar o resultado final. O modelo MapReduce é uma forma de implementar um algoritmo seguindo a estratégia Divide and Conquer. Temos um exemplo de um algoritmo para contar as ocorrências de palavras em um texto. O exemplo usa um número pequeno de dados apenas para efeitos didáticos. Apesar de este algoritmo parecer bobo e inútil, o algoritmo PageRank do Google faz algo similar, mas contando links para uma página, e ele pode usar o MapReduce para isso. Este modelo divide o algoritmo em fases, onde cada uma pode ser executada em um ou vários servidores. O mapeamento é uma fase de associação, onde pegamos um dado original e associamos a um valor diferente. Neste exemplo, cada palavra recebida na fase 3 é associada ao número 1, para indicar que achamos uma ocorrência da palavra. A fase de agrupamento apenas organiza os dados de alguma maneira, neste caso juntando todas as ocorrências de uma palavra em um único computador. A fase de sumarização é o reduce, onde reduzimos os dados utilizando uma operação qualquer como uma operação aritmética. Neste caso, estamos contando as ocorrências de cada palavra que foi agrupada na fase anterior. Por fim, temos o total de ocorrências de cada palavra. O MapReduce pode até ser usado em programação paralela. Existe uma grande confusão entre os termos computação distribuída e computação paralela. Essencialmente, um sistema distribuído é aquele que é executado em diferentes computadores. Computação paralela significa executar várias tarefas simultaneamente. Quando criamos um sistema distribuído, estamos fazendo exatamente isso. Computação paralela é a área de onde surgiram os sistemas distribuídos, mas nem todo sistema paralelo é distribuído. Este exemplo, usando o MapReduce, pode facilmente ser executado em um único computador, dividindo as tarefas entre várias CPUs. O MapReduce está presente em linguagens que permitem programação funcional, como JavaScript, Java, Scala, Kotlin e várias outras. Em Java, isto foi possível a partir da versão 8 com a introdução dos recursos de streams para processamento de dados. Se você já ouviu falar de Big Data, este é o tipo de tecnologia utilizada para processar gigantescos volumes de dados, como das redes sociais. O Apache Hadoop é a ferramenta mais famosa que implementa este modelo MapReduce distribuído. Provedores de computação em nuvem como a Amazon, por exemplo, fornecem infraestrutura com Hadoop instalado para você apenas configurar e rodar seu algoritmo distribuído. Como vimos no exemplo de contagem de palavras, processamento distribuído exige divisão ou descentralização dos dados. Se o sistema utiliza um banco de dados, então podemos precisar de um banco distribuído, mas isso é assunto para um curso inteiro também. Vocês podem perceber como existem muitos detalhes no desenvolvimento de sistemas distribuídos. Tem muita coisa para aprender nesse universo, mas vamos ficando por aqui. Espero que o vídeo tenha sido esclarecedor e que tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de contribuir deixando seu like e se inscrevendo no canal. Até o próximo capítulo.